programa hoje está fantástico. Garanto a você, nós temos hoje a oportunidade de ter reunido nessa mesa as mais importantes autoridades que conhecem profundamente o assunto, este assunto que é um processo famigerado, que é, sem sombra de dúvida, algo que nos traz constrangimento diariamente. Mas você não sabe. Você que está nos assistindo, eu tenho certeza que não sabe a gravidade desta situação, que, na verdade, sem sombra de dúvida, é o tráfico de pessoas. É, na verdade, conforme acontece no Brasil, na América Latina principalmente, e no mundo, através de quadrilhas organizadíssimas, que são profissionais, já todos eles, não é, orquestrados para transportarem seres humanos de um país a outro, de uma localidade a outra, e sempre com o teor de uma boa conversa, de um bom diálogo, no sentido de convencer as vítimas em que elas estão fazendo algo para o bem delas, para a família delas, para o emprego delas, porque muitas estão, ou a grande maioria está desempregada, e é sobre isso que nós vamos tratar. Para tanto, tivemos a oportunidade, eu vou começar aqui pelo meu lado direito, em razão até do velho presságio The Ladies First, não é? As mulheres são sempre as primeiras, e eu estou aqui, tenho a honra de estar recebendo a pessoa da doutora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, excelentíssima desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, e ela é especializada numa comissão interinstitucional de enfrentamento ao tráfico de pessoas, trabalho escravo e exploração infantil do Tribunal de Justiça de São Paulo. Uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Honra minha, muito obrigada pelo convite. Muito obrigado. E do meu lado esquerdo, nosso sempre atuante economista, jornalista, foi nosso vice-presidente aqui na Associação Paulista de Imprensa e hoje é o nosso grande conselheiro, Dr. Luiz Souto Madureira. Uma honra estar recebendo você aqui. A honra é toda minha. Muito obrigado. E você obrigado. Sempre presente. Obrigado. Aqui alguém que nos prestigia, nos ajuda e nós temos que contribuir um pouco com esse assunto e com pessoas desta qualidade. Da mesma forma, tenho aqui ao meu lado direito este brilhante advogado, jornalista e também atuante nesta área. Além de ter tido uma apresentação importante na área do meio ambiente, na defesa intransigente pelo meio ambiente, quando presidiu a Associação Brasileira dos Jornalistas Ambientalistas, mas também tem uma passagem importante nesta área referente ao tráfico de pessoas, dos quais nós vamos comentar aqui, que é o doutor Fernando Pinheiro Pedro. Obrigado. Uma honra, doutor. Obrigado. Obrigado pela sua vinda. Obrigado. Satisfação. Ao meu lado esquerdo, doutor Flávio Antas Correia, coordenador de erradicação do trabalho escravo da Secretaria de Estado, Justiça e Cidadania. Também, brilhantemente, está coordenando todo esse processo, que agora no último dia 30 de julho teve a abertura em defesa. Está aqui, ó. É uma campanha que está em todo o estado, encabeçada pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania. E nós estamos, na verdade, realizando este evento, a apresentação desse programa, tendo em vista esta campanha, que nós queremos, na verdade, difundir ainda mais o que a própria Secretaria já tem feito, através do seu site, através das várias entrevistas dos veículos de comunicação que tiveram lá. Nós vimos Rede Globo, Record, Bandeirantes, enfim, todos. Diante de um tema tão importante, nós não poderíamos deixar de contar com a Ordem dos Advogados do Brasil, que, sem sombra de dúvida, é a instituição que defende constantemente todos os problemas, não só de problemas de tráfico de pessoas, mas todos aqueles que afligem a sociedade. Nós temos já esculpido na Constituição brasileira a defesa através de toda a cidadania. É impossível sem a participação do advogado. E, para tanto, tivemos o cuidado de, falando lá com o nosso presidente Marcos da Costa, nós tivemos a honra de estar aqui contando com a presença da doutora Luciana Barcelos
Slowbergas, que é advogado especialista em Direito do Trabalho pela PUC de São Paulo e presidente da Comissão Especial para a Erradicação do Trabalho Análogo e de Escravos. Uma honra ter a senhora aqui. Eu que agradeço o convite, fico honrada com essa participação, porque debater esse tema e discutir os dois temas são muito importantes, especialmente nesse momento que a gente está vivendo. Eu que agradeço. Que ótimo. E agora, formada e apresentada à mesa, vamos dar início ao nosso debate. E eu gostaria, secretário, de aproveitar o início, não é, deste importante tema. Eu, quando tivemos lá na abertura, no seu discurso, aliás, um belo discurso, houve a oportunidade de citarem vários dados importantes e uma situação que hoje, não é, aflige e demonstra, não é, para toda a sociedade como anda todo esse processo. E eu gostaria, então, de iniciar com Vossa Excelência. O tráfico de pessoas é um fenômeno complexo, dinâmico e invisível. Digo invisível, e até repetindo as palavras do jornalista, o Dr. Sérgio Redor, ele é silencioso, porque as vítimas nem sempre elas denunciam as autoridades. E muitas vezes também a imprensa também não dá a informação ao público, a não ser quando são casos que têm repercussão nacional e internacional. Então, esse problema, ele representa uma grave violação aos direitos humanos, em especial à vida, à liberdade e à dignidade das pessoas. Na abertura do primeiro simpósio internacional do tráfico de pessoas, que São Paulo foi pioneiro nesse aspecto, e nós dissemos que, segundo estudo do Parlamento Europeu, cerca de 2 milhões de pessoas são traficadas por ano. E isso gera uma receita às quadrilhas da ordem de 117 bilhões de euros. Que coisa interessante. 117 bilhões de euros. 1 trilhão e quanto? Quase 1 trilhão de reais. Quase 1 trilhão de reais. Quase 1 trilhão de reais. Que é... maior que o PIB do Uruguai, maior que o PIB da Argentina, maior que o PIB do país. O que eles movimentam nesse negócio. E é a terceira atividade criminosa mais lucrativa, após o tráfico de drogas e o tráfico de armas. Que coisa. Então, São Paulo realmente vem enfrentando o problema. A Secretaria da Justiça tem procurado, juntamente com o Tribunal de Justiça, doutora Rachid, a OAB, Ministério Público, Defensoria Pública, e nós temos procurado enfrentar esse grave problema. Então, eu quero parabenizar o doutor Sérgio por estar levando essa informação que é muito importante ao público, para que a sociedade como um todo também se sensibilize para o problema e denuncie. Não tem dúvida. É muito importante, muito. Porque muitas vezes pessoas simples, as maiores vítimas são crianças, adolescentes, e as mulheres são as grandes vítimas. E normalmente mulheres pobres, né? Pessoas pobres que, na verdade, são vulneráveis a esse processo. Não é isso, desembargadora? Isso. Tudo isso que foi dito, tanto pelo senhor como pelo secretário de Justiça, realmente, infelizmente, é a realidade. Nós temos tantos casos, mas é muito difícil de se descobrir um crime desses. Já foi dito aqui que é um crime invisível. Por isso, o Tribunal de Justiça, até de uma forma ousada, em 2013, criou uma comissão
que é composta por todos os membros que trabalham com esse assunto. Olha. Todas as magistraturas do trabalho federal. Do Estado inteiro? Do Estado inteiro. Todas as polícias, civil, federal, militar, rodoviária federal, todos também ministérios públicos, Defensoria Pública também da União e do Estado, OAB, inclusive a Secretaria de Justiça, que é uma grande parceira e é nossa. Na verdade, a Secretaria, a gente segue os passos da Secretaria, que já estão com um trabalho muito adiantado. Mas é um trabalho tão complexo que não dá para uma categoria profissional decidir sozinho, tentar descobrir sozinho. São muitas coisas que precisam ser apuradas. Eu acho que o olhar, a forma como nós olhamos esse tipo de crime tem que ser aprimorado. Porque quando nós fazíamos faculdade, a gente não falava em tráfico de pessoas. Nunca. Né? Nós estudamos direito penal, processo penal de uma outra forma. É verdade. Hoje, não. Hoje as coisas, a realidade, ela tem que ser enfrentada. Por isso que eu acho que nós temos que caminhar juntos. É importante essa troca de informações. Sim. Com todas as categorias profissionais, cada um participa, sim, dando a sua contribuição. Isso se torna muito rico, porque não dá... O Tribunal de Justiça, na verdade, é o que menos atua sozinho com relação à matéria. Porque nós trabalhamos com tráfico interno. E o número é muito pequeno. Só que do tráfico interno, passam por São Paulo, vêm de todos os lugares, estados e cidades do interior, e vão para o exterior. Aí encaminhados para a Polícia Federal. E o que a senhora está falando tem tanto fundamento que nós, inclusive, temos hoje o aliciamento feito através pela internet. Muito. Quantas pessoas viajam sem sequer conhecer o interlocutor? Quando elas chegam no destino, principalmente Espanha, Itália, Portugal, já aconteceu, elas estão lá e aí não tem mais como voltar. E o que é pior, não é? Ninguém ficou sabendo, porque a família, normalmente, ficou sabendo o seguinte: não, minha filha foi convidada por uma grande agência para ela ser modelo, inclusive vai desfilar perto da Gisele Bündchen, de não sei quem, tá. Quando chega lá, a realidade é completamente diferente. Ela já foi apreendida pelo grupo, já virou escrava sexual, porque até que a família fique sabendo, a coisa se perdeu. E eles, tecnicamente, que é importante vocês saberem disso, principalmente pais e mães responsáveis, que na verdade, quando a família fica sabendo, e sua filha não fala de jeito nenhum, porque é orientação deles. Olha, você não fale pra ninguém, porque é o seguinte, você vai ter um grande contrato. Aliás, você sabe, contrato nessa área, você é uma moça bonita, tem um corpo bonito, tem um sorriso maravilhoso, não sei o quê, barará. Já vimos várias fotos suas, aí eles entram no Face dessa moça e pegam todas as fotos dela e mostram, tá aqui, ela fala, mas esse daí é a foto então, nós já te investigamos toda, sabemos que você é vai ser uma grande profissional, mas não fale pra ninguém. Por quê? Se você que está nos ouvindo, que está nos assistindo, e quem sabe está acontecendo agora isso com você, fale sim com a sua mãe, com o seu pai, ou com o seu namorado, ou com um amigo, ou com um advogado. Procure um advogado. Diga para ele, explique para ele o que está acontecendo, que sem sombra de dúvida, óbvio, tomara Deus, pode ser verdade. Mas eu acho o seguinte, quando é verdade, a agência não te manda nada. Não existe, eu já fui advogado de algumas grandes agências do país, e por coincidência, a Gisele Bündchen pertencia a essa agência, que é a Elite Models. Então, a grande verdade é a seguinte, quando nós, há 28 anos, 29 anos, quase 30 anos atrás, contratamos a Gisele Bündchen, eu me lembro muito bem, foi tudo às abertas, tudo clara, o pai dela veio, a mãe dela veio, depois o irmão, a irmã, aí não podemos, queremos mudar essa cláusula aqui. Então não existe essa coisa. E a Gisele Bündchen não era a Gisele Bündchen, era uma menininha bonitinha, que aliás até com todo respeito, né, bem magrinha e maravilhosa, enfim, hoje ela é um grande modelo, mas a grande verdade é essa, quer dizer, então não se iludam com essa história de conversa mole, de que, não, você vai ser, mas não fale pra ninguém, não existe em lugar nenhum do mundo. Se alguém entrar em contato com você e começar, olha, não fala com o papai, não avisa a mamãe, não avisa seu irmão, eu sei que você tem uma irmã que é muito lógico, ele vê todas as fotos e vê a menina sempre ao lado de uma irmã mais velha, não fala pra sua irmã, que a gente conhece e tal. Então, saibam que esse é o estratagema que eles usam para envolver você e torná-lo mais na verdade,
um aliciado dentro desse processo, não é? Não é isso, doutor Fernando Pedro? Esse assunto é uma coisa, é uma coisa absolutamente importante. Não só do aspecto, como você relatou, como a desembargadora acabou de colocar, e o nosso secretário, né? Mas fundamentalmente pela integração dos fenômenos criminológicos. Aonde há o tráfico de armas, aonde há o tráfico de drogas, há o tráfico de pessoas. Aonde há a ação terrorista internacional, por exemplo, no caso do Estado Islâmico, Boko Haram, o xiitismo mais a leste, né, você vai encontrar o tráfico de pessoas. E lá, então, se você, dificuldade monstruosa. Bogotá, então, quando estava no auge do tráfico de drogas sem controle na Colômbia, é onde mais se viam clínicas de oftalmologia e crianças que não tinham perdido a visão de um lado, por conta do tráfico de córneas colombiano. Ou seja, era digamos, o valor agregado, né? O valor agregado do tráfico de drogas, né? E o grande problema hoje do tráfico de pessoas é justamente a miséria. Isso aí. Que é o grande fornecedor desse tipo de mão de obra, né? E fornecimento de produtos para poderem serem vendidos, né? E o que é pior é a miséria e a exploração ocasionada pelo tráfico de drogas. Não dá para você dissociar o tráfico, a prostituição, o tráfico de pessoas para a prostituição, o tráfico de órgãos do tráfico de drogas. Rio de Janeiro tem um grave problema, inclusive com referência a sequestro. Às vezes não é o sequestro, a falta de paternidade responsável, porque é silencioso, como disse a desembargadora, porque a família é cúmplice às vezes, né, da criança. Como é que acontece isso? Né? Eu não entendi. Porque na miséria você cede tudo, né, inclusive o próprio corpo ou o corpo alheio, né, de quem está sob sua dependência. Entendi. Entendeu? E isso é muito grave. Né? Quanto custa um rim? Bom, tem um gente coração. Que doa aí no jornal. Eu já li isso. Sim, mas tem a lista de doação e tem aquela lista que não aparece. Entra em contato celular. O mercado negro de órgãos é muito maior, mas muito maior. Né? Então é um problema grave e tem que ter uma abordagem interdisciplinar e trabalhando muito com os fenômenos criminológicos integrados. E é algo de ordem internacional e que tem esses vieses graves, o viés religioso, o viés político institucional, né? Quer dizer, muitas vezes esse tráfico ele é bancado por estados, ele é bancado por organizações terroristas internacionais porque ele é fonte de renda. Entendi. Então, é algo muito importante que precisa ser analisado principalmente pelas organizações policiais integradas. Porque o que acontece numa favela no interior do estado de São Paulo, né, é a ponta, né, capilar de um grande organismo internacional. Né? Esse é o grande problema. Doutora Luciana, com a sua experiência que tem trazido para nós lá na OAB, o que a senhora resume desse primeiro momento aqui da nossa discussão? O tráfico de pessoas e o trabalho escravo está inteiramente ligado, né? Nós temos aí dados que, inclusive, o Flávio pode até me ajudar nesse sentido, e de que nós, de uns tempos para cá, percebemos que muito das vítimas, né, que eram resgatadas, né, vinham, né, eram utilizadas do tráfico, no trabalho escravo, para o tráfico de pessoas. Né? Então, esse era um dos vieses que o trabalho escravo começou a perceber essa ligação. Um dos problemas também que nós verificamos dentro da questão do trabalho escravo é a questão da vulnerabilidade social. Né? Normalmente é aquela pessoa o imigrante que vem em busca realmente de uma situação melhor, mas ele vem indocumentado, ele vem através de uma
possível promessa de trabalho que lá no país dele ele ouviu, um aliciador que o utilizou de uma forma, de uma comunicação ardilosa, de uma conversa ou de uma... Principalmente, por exemplo, na Bolívia, existem anúncios em rádios, vem, tem trabalho, e aí, conforme é uma rede, né, do tráfico mesmo que é utilizado, ele acaba vindo para cá. Aqui ele chega, já chega para trabalhar numa oficina, no caso de um boliviano, ele já chega para trabalhar numa oficina de costura, e lá ele já chega devendo a passagem, comida, se ele trouxe alguém com ele, ele também já chega devendo. Mas o que mais interessante nesses casos é que, quando ele chega aqui e ele é colocado nessa situação de trabalho forçado, situação degradante, ele não percebe que ele está sendo escravizado. Por quê? Porque a cultura da Bolívia de trabalhar em oficinas de costura também é assim. Então ele não percebe. Entendi. Então a denúncia demora às vezes para ocorrer, porque ele não percebe que ele está sendo escravizado. E isso dificulta muito. Outra questão é a falta de informação. A gente percebeu ao longo dos anos que todo o trabalho que vem sendo feito nessa luta é informação. A pessoa precisa saber que isso é trabalho escravo. Ela precisa saber que uma condição degradante, ela está ali exposta com alguma condição que pode levar ao risco a ela da saúde, da vida dela, é trabalho forçado, é trabalho escravo. Ela precisa saber disso. E nada mais correto de que nós, que trabalhamos com isso, que estamos no dia a dia dessa luta, tenhamos que informar e ir atrás e colocar na mídia, porque a falta de informação é que traz realmente, é que faz com que esse problema se alastre cada vez mais. Meu ilustre doutor Flávio Antas, dentro da sua visão, nós temos como tentar pelo menos corrigir esse problema ou melhorar aqui no Brasil? Bom, já estamos fazendo isso. Tribunal de Justiça com a Comissão Interinstitucional, sim, nós na Secretaria com 3 comitês para tratar de assuntos correlatos, sim, que são o Comitê Estadual de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, a Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo e o Comitê Estadual para Refugiados, que também atende questões relacionadas aos imigrantes. O grande problema do tráfico de pessoas é a falta de possibilidade de traçarmos um perfil. Muito se falou da vulnerabilidade econômica também, mas não é só isso. É uma série de fatores que acaba levando a pessoa. No trabalho análogo ao escravo, nós podemos traçar um perfil. São pessoas de 21 a 45 anos, maioria homens, 70% homens, que vêm de regiões pobres ou países também muito pobres. Então, este perfil do trabalho análogo ao escravo é possível traçar. Tráfico de pessoas, nós temos questão emocional envolvida. As travestis, por exemplo, a emocional pesa muito mais do que a econômica, que é a falta de aceitação de onde quer que elas estejam, né, ainda um pouco relacionada às nossas aos nossos infelizes preconceitos, né? Temos também a violência familiar, e aí notadamente para a exploração sexual infantil. Então, vejam que o tráfico de pessoas, ele é, vamos imaginar, um guarda-chuva. Ele é o cabo do guarda-chuva. Dele derivam trabalho análogo ao escravo, adoção ilegal, tráfico de órgãos, tecidos e sangue, que não se trafica o órgão, se trafica a pessoa. O doutor Fernando Pinheiro Pedro nos trouxe aqui a questão dos colombianos com as crianças com uma vista boa, porque a outra eles fizeram um transplante. Então, há muita coisa envolvida. O artigo 149A do Código Penal é novo. O ano passado, o presidente Temer sancionou a Lei 13.344, fala do tráfico de pessoas, da prevenção, do enfrentamento e do apoio às vítimas e familiares. Esse foi um grande avanço. Muitas vezes o familiar da vítima sofre muito mais que a própria vítima. Porque às vezes a vítima sabe o que vai fazer, não sabe a condição que vai encontrar lá.
mas ela sabe o que ela vai fazer. Ela percebe, né? Ela percebe. No fundo... E acaba cedendo porque chegou em um local estranho, não tem muito o que fazer, perde a documentação. Raras escapam. Tivemos um caso de repatriação aqui o ano passado. Então, é uma chaga moral. É possível trabalhar desde que haja denúncia. Nós, na Comissão Interdisciplinar do Tribunal de Justiça, nós estamos tentando achar estatística para que consigamos apontar as lentes para aquele local. Então, e se não houver a denúncia, não é possível tratarmos este problema, que, repito, é uma chaga moral da humanidade. Como é que nós podemos, na verdade, conduzir dentro de uma visão não só da autoridade do Tribunal de Justiça, mas também da mulher, que tem a sensibilidade... Quer dizer, a gente já ficou muito claro aqui que o problema é a condição social. Ou seja, a pobreza é que leva a essa situação. Mas existe algum meio que nós poderíamos, através, não é, das comunicações, enfim, alertar as pessoas? O que poderia servir como um antídoto para esse problema tão grave? Esse programa já é um marco, um passo muito importante para isso. Acho que é para dar notoriedade, divulgação que o problema existe. Sim. Que isso aí não é assunto de novela. Então, eu acho que nós temos que orientar para que o olhar seja treinado para essa forma. Porque às vezes acontece uma denúncia de abandono, acontece qualquer outro tipo de caso que, na verdade, é tráfico de pessoas. E mesmo que a mulher saiba que ela vai se prostituir, é um direito dela, mas não dessa forma, não obrigada, não como trabalho escravo. Se ela quiser se prostituir, a prostituição não é crime, mas ela não pode ser exposta e obrigada a praticar esse tipo de conduta. E, na verdade, tem uma coisa que eu gostaria de dizer o seguinte, que familiares, né, doutor Flávio, às vezes a família está envolvida nisso. Muitas vezes as pessoas são vendidas, elas são o pai, a mãe, enfim, ou seja, quem for, na verdade sabe dessa história. Muitas vezes é complicado porque a gente tem que mandar, se conseguir que a pessoa volte, mandar para o lugar de onde ela veio, precisa ser muito bem estudado para saber se não é lá realmente o antro, o problema por ela ter sido traficada. É o problema da situação econômica, é o problema da educação, é o problema da fragilidade psicológica, como já foi dito, tanto dos travestis como das mulheres. Os travestis, às vezes, eles aceitam viajar para o exterior achando que a troco de uma cirurgia. Então, os valores, acho que precisam ser muito bem divulgados, essas coisas precisam ser muito bem colocadas para a população, inclusive para os leigos, porque, às vezes, se seu olhar estiver treinado para esse tipo de crime, você pode ver uma situação que aparentemente pode ser de um furto, pode ser qualquer coisa menos importante e, na verdade, é um tráfico de pessoas. Principalmente, os policiais de rua têm que ter esse tipo de treinamento. O olhar voltado para enxergar além do que estão vendo. Puxa, que interessante. Seria... Se a senhora pudesse abordar com um pouco mais de detalhes, como é que se caracterizaria isso? Quer dizer, como é que nós poderíamos... Óbvio, eu sei que a polícia, através do secretário de Segurança Pública, o trabalho que vem prestando, Polícia Militar, Polícia Civil, isso para nós, não é? Para eles isso daí já é mais do que acompanhado e estudado, não é? E montadas estratégicas. Mas para o nosso público, como é que ele poderia saber? Justamente olhando, percebendo, porque a postura é diferente. Sei. Eu não sei se é porque a gente tem experiência de vida, por isso que as pessoas têm que treinar esse olhar. Se você encontra uma pessoa numa rodoviária ou num aeroporto, seja onde for, em situação de constrangimento, e nem que ela não faça nada, ou até não natural. Entendi. Isso daí é uma coisa que eu acho que deveria, claro, que ninguém vai sair dizendo que aquilo é tráfico de pessoas, mas eu acho que a pessoa que desconfiar deve procurar um policial, alguma coisa, e falar, olha, eu desconfio que aquele caso é. E claro que o policial vai saber como chegar. Lógico, como abordar. Como abordar. Olha, e quando tiverem... Importantíssima essa colocação. E quando tiverem algum tipo de proposta de trabalho, eu acho que, obviamente, que tem que verificar antes a idoneidade do contrato, de quem se trata,
para poder também, já aconteceu muitas vezes pessoas procurarem a comissão para saber se poderia ter algum tipo de problema, concurso de Miss não sei onde. Isso, né? Tá vendo? É tipo de coisa que não dá para confiar cegamente e aceitar. Acho que a pessoa tem que sim primeiro investigar o que está sendo oferecido. Porque às vezes as pessoas também têm medo de denunciar, porque fala, não, tem que dar meu nome, RG, não sei o quê, depois eu tenho que fazer parte desse processo. Você não tem que fazer parte de processo nenhum. Você chama um policial e fala, ó, o senhor tá vendo aquele rapaz ali? Eu tô vendo que ele tá tão constrangido, ele já falou 2, 3 vezes no telefone de forma assim... Sei, eu tô só alertando, eu não conheço ele, não sei quem ele é, mas eu tô alertando, porque pode até falar, eu assisti um programa onde tava lá uma desembargadora, um secretário de Estado, um coordenador da área de tráfico de pessoas com grandes advogados, e eles alertaram, então eu tô alertando, olha, se o senhor quiser, aí o policial também vai fazer o que ele achar que seja melhor, não é? Quer dizer, aliás, a vigilância nas estações é fundamental, porque... Isso é um problema transfronteiriço, geralmente. Então, é ali. É aeroporto, porto, né? Esse é que é o mais importante. Né? E eu queria colocar também o seguinte. O Dr. Flávio mencionou sobre estatística. Acho que é um crime que não tem estatística, porque como é tão difícil de ser descoberto, sim. Quando a comissão foi criada, sim, em 2013, o nosso presidente da época, então, o desembargador Ivan Sartori, mandou publicar uma nota pedindo que todos os juízes do Estado mencionassem se tinha ou não caso de tráfico de pessoas, porque nós temos muitos processos, mas um tráfico de pessoas não é sempre, então dá para saber que aquele caso... É tráfico de pessoas. Nenhum caso apareceu. Então nós temos agora o apoio da Polícia Civil e através da comissão nós tivemos contato e nós temos agora o início, que eu acho que é um passo muito importante, que o delegado-geral, ele determinou que todos os dados fossem, então, encaminhados para a comissão. Já é um começo. Então, nós sabemos que agora nós temos vários inquéritos e eu acho que isso daí é importantíssimo. Um detalhe bastante importante, falamos aí das pessoas em estação de rodoviárias, aeroportos, mas eu acho mais importante que as famílias e os amigos dessas pessoas que desconfiarem de alguma oferta muito vantajosa, principalmente as meninas que querem ser modelo, sim, jovens que querem ser jogador de futebol, jovem, eles querem se tornar um Neymar, então muitas vezes são aliciados por essas quadrilhas e vão ao exterior, lá a sua carteira, seu passaporte é retirado, eles não sabem falar a língua, e quando eles ligam para suas famílias, normalmente as quadrilhas orientam alguém que fala a língua daquele jovem e ficam ouvindo se realmente eles estão dizendo que estão bem, que está ótimo, que está dando tudo certo, e a sua família fica tranquila aqui. Somente quando isso é importante, né? Eles conseguem retornar é que eles chegam e contam a realidade que eles viveram. Quando conseguem retornar. Exatamente. Então, é muito importante que quando essas ofertas forem muito vantajosas, desconfie, como falou a desembargadora, procurem as autoridades, procurem saber de onde parte esse convite, a idoneidade das empresas, das pessoas que fazem esse convite, para que eles não sejam mais uma vítima desse crime. Nesses casos também que consta como abandono, como desaparecido, é muito comum que atrás daquela placa de desaparecido seja caso de tráfico de pessoas. A denúncia, ela só vai aparecer a partir do momento em que haja informação. Eu acredito muito que o trabalho em conjunto, ele é o fundamental. Nós estamos fazendo em conjunto, a OAB e o Núcleo de Enfrentamento, uma cartilha
que vai ser entregue para a sociedade, de esclarecimento, com perguntas e respostas, mas eu acho que isso não deveria ficar só nesse sentido. Eu acho que a informação teria que ir para as escolas. A OAB está fazendo? A OAB... Nós estamos em conjunto. Já estão fazendo em conjunto. Quer dizer, faz parte desse núcleo. Faz parte também da comissão da tribunal, além do tribunal. núcleo. Isso, uma cartilha que mas bom, a que minha ótimo. sugestão é que isso fosse não só para a sociedade, enfim, mas que fosse para as escolas. Que é fundamental. Exatamente, para pegar aqueles adolescentes a partir do 6º ano que estão começando a entender e que vivem grudados na internet, que hoje a gente sabe que é a porta do mundo para eles, a informação, explicar para eles o que é aquilo, para que eles não sejam vítimas. Então, eu acho que a cartilha ela tem que sair para fora, ela tem que ir para as escolas, ela tem que ir para os lugares, clubes, enfim. As rodoviárias. As rodoviárias, os aeroportos, mas escola. Com linguagem simples. Mas e outra, escola, criança tem que saber. Eu não faço parte desse processo, mas quando vocês forem fazer essa cartilha, não adianta fazer aquelas cartilhas, entendeu? É cartilha como faz para criança. É uma cartilha com 10 páginas no exatamente, máximo, com perguntas bem didáticas, e frases, você entendeu? Objetivas. É assim. Olha, a nossa cartilha isso, é assim. endereços Exatamente, e tal. Porque aquela cartilha, na minha opinião, não é alertar como você deve agir se acontecer isso. Não. A cartilha é o seguinte, é o que é orientar como ele acontece. Como ele acontece. Como ele se dá. Porque aí a pessoa começa a entender como é que funciona e identificar. Então, se ele vê, de repente, o comportamento de uma irmã em casa, a irmã está com um comportamento esquisito, poxa, ele já vai chegar para o pai e para a mãe avisar. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa fazer um trabalho com jovem, com criança, que é o futuro... a futura vítima. Olha, eu vou até incrementar muito com conselhos tutelares. Exatamente. Porque é necessário que a comunidade fique muito atenta com a questão da criança. Sim, criança é a vítima, grande vítima. É a maior. Somente do tráfico de órgãos. Eu queria aproveitar o que a doutora Luciana falou, porque tem muita coisa a ver, eu concordo plenamente. Eu também participo da coordenadoria da violência doméstica do tribunal. Então nós conseguimos, até foi noticiado pela imprensa há umas 2 semanas, um convênio entre o secretário da Educação, Dr. José Renato Nalini, e o nosso presidente do tribunal, Dr. Paulo Dimas e Belis Mascaretti. Nós assinamos um acordo para que tenha instrução e que tenha cine-debates nas escolas para falar de violência doméstica. E nós temos também a cartilha para leigo da violência doméstica. E esse é um passo que já foi, inclusive, conversado na comissão, da necessidade dessa cartilha. Que ótimo. E agora o próximo passo é também pedirmos que tenham palestras, que pessoas voluntárias falem sobre o tráfico, enfim, para poder dar conhecimento inclusive, a às esses vezes, você jovens. pegar uma vítima e levar ela para uma escola e dar um testemunho, um depoimento. Para que essa vítima fale o que acontece, para que ela para que saia do mundo da internet e que aquilo seja real. As pessoas precisam ver que isso existe. Essa cartilha, doutor Sérgio, nós lançamos o convênio, né, com a OAB no dia do nosso primeiro simpósio internacional e segundo simpósio estadual de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Até pusemos a capa da cartilha no dia do evento e já está quase pronto, são perguntas e respostas. E a grande questão, o que a doutora Rachid nos trouxe aqui sobre as rodoviárias, aeroportos, estações de trem, nós temos 231 rotas de tráfico de pessoas no Brasil, só que esse número já pode ter aumentado, porque o último estudo é de 2002. 1.969 pontos vulneráveis nas rodovias federais do Brasil inteiro para exploração sexual infantil. Então, a questão ela é muito delicada. Nós devemos estudar sempre. O Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas da Secretaria, ele trabalha justamente com a prevenção. O Dr. Fernando Pinheiro Pedro falou sobre os conselhos tutelares. Estivemos em Bragança Paulista no dia 21 de maio, fazendo uma palestra sobre tráfico de pessoas, exploração sexual infantil e violência familiar na escola do Parlamento da Câmara Municipal de Bragança Paulista. Então, os municípios, eu já viajei para uns 6 municípios para que tratássemos desse assunto. Então, o Estado ele busca, por meio da prevenção, que são programas como esse, rodas de conversa, levar a sociedade à discussão do problema. E é necessário que a sociedade
colabore com o Estado justamente na questão da denúncia e da conversa. Conversem com seus filhos. Muitas vezes nós temos a violência familiar e aí não há como os pais conversarem com os filhos porque o escopo é outro. Mas na grande maioria das famílias isso não acontece. Então conversem com seus filhos, desconfiem das propostas muito vantajosas, né? Então é necessário que se discuta isso em sociedade. Eu gostaria que você falasse sobre isso, que eu acho que é importante também a gente alertar, né, o que acontece depois com essa vítima, né, quando ela é resgatada e quando ela é encontrada, que tipo de suporte ela recebe, que tipo de... porque isso é importante para estimular, inclusive, até as denúncias, porque o que acontece depois, né, o que a família recebe, o que essas pessoas recebem. Queria que o Flávio falasse um pouquinho sobre isso, que eu acho importante divulgar. Quando a notícia chega, e precisa chegar em razão disso, nós acionamos o comitê estadual e as organizações que vão tratar exatamente daquela situação são chamadas para uma reunião menor para que nós tracemos o estratagema se a pessoa ainda estiver em cativeiro ou se já estiver retornando a traficada, né? No caso, nós repatriamos uma pessoa ano passado. Aí acionamos a Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, para que essa pessoa possa receber os primeiros cuidados e depois ela vai escolher se ela pretende permanecer no local ou se vai voltar à sua cidade de origem. Então, num primeiro momento, ela já é atendida, formaliza aí a denúncia junto ao DHPP ou à Polícia Federal, dependendo do caso, e ela já é atendida nos equipamentos públicos do Estado de São Paulo. A grande questão é que, em um caso, o ano passado nós tivemos 40 vítimas. Todas retornaram aos seus estados de origem, eram vários estados. Não quiseram fazer o tratamento aqui, mas um caso pode ter uma vítima, como também pode ter 100, 200, 40. Essa é a importância da denúncia. Eu gostaria de dizer o seguinte, com o apoio da Secretaria da Justiça e da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós fizemos uma reunião, a comissão fez uma reunião em 2011, justamente pedindo casa para refugiados, e nós conseguimos. Olha. Foi um apoio, foi a Secretaria de Justiça e a Desenvolvimento Social que se prontificaram naquela reunião a não medir esforços para conseguir. No ano seguinte, essa casa foi inaugurada. Então, é a primeira casa, salvo engano, a única custeada pelo governo estadual. Olha! De uma importância muito grande, que nós temos outras casas, mas são ONGs, né, diz respeito a ONGs. Agora, custeada pelo governo é a primeira. Que bom. E está sendo um sucesso. E pelo secretário de Estado, que aqui está conosco, o doutor Luiz Souto Madureira, tem que parabenizar em nome do nosso programa, em nome da Associação Paulista de Imprensa, que eu acho que a grande verdade é a seguinte: no fundo, a sociedade precisa saber as coisas boas, a chamada agenda positiva, não é? Porque, no fundo, a sociedade também está desanimada, todo mundo dizendo, não, porque o político não vale nada e tal. A grande verdade é a seguinte: mundo nenhum é sustentável sem a vida política, sem os políticos, sem deputados, sem senadores, sem governadores, sem senadores, sem presidente da República, sem vereadores, sem prefeitos. São, na verdade, os homens públicos é que dirigem o destino da nação. A questão é a seguinte: você, cidadão comum, você, não é? O acadêmico, o estudante, tem que na verdade, se envolver dentro desse processo e cobrar e agir, não é? E fazer com que as coisas funcionem. Quer dizer, a gente está vendo que tem pessoas responsáveis lutando por isso. O que precisa é também a sociedade se mobilizar. E o que eu quero, inclusive, doutor Flávio, e eu vou pedir aqui, vênia para o meu querido secretário, nós estamos fazendo agora, nosso doutor Fernando Pinheiro Pedro já foi convidado e vai estar conosco, nós vamos fazer uma palestra para mais ou menos uns 500 a 600 alunos na Escola Paulista na ESPM, a Escola de Propaganda e Marketing. ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing. Que nós vamos falar sobre jornalismo, inclusive um trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso ilustre diretor executivo, o doutor, aliás, o professor, né? José Alfredo Machado de Assis, e o jovem Luan, que também que é o nosso vice-presidente na área de juventude, que está desenvolvendo esse trabalho. E eu acho que seria interessante, se você quiser ir,
para a gente dar um momento lá, porque você falar com jornalista, com publicitário e tal, esse pessoal irradia isso nas redes assim, de repente nós podemos, com uma reunião, jogar para milhões de pessoas, não é nem milhares, não é? Já está aceito. Tá bom, ótimo. É Então tá a bom. prevenção que nós precisamos. Vamos fazer esse gancho aí pra gente, não é isso? Ter um... Não é, porque tem que ter uma autoridade. Tá aqui o doutor Flávio Antas e tal, o diretor, mas pessoal, é diferente de, não é? A gente ter um simples comunicado, não é? E a gente pode impulsionar isso. Até queria fazer uma pergunta. E Polícia Federal está envolvido? Participa? Muito da nossa comissão. E é atuante. Agora nós vamos assinar um protocolo. Todos os chefes dessas instituições estão representadas. Nós vamos ter uma solenidade, depois a gente vai avisar a data, que ainda não está definida. A princípio será setembro. Mas todas as instituições assinarão protocolo e depois uma metodologia de serviço que vai ser de estudos que para poder avançar nisso, né? É importante colocar uma questão muito grave, que é esse fenômeno norte-sul, ou países desenvolvidos e os países que estão em situação econômica ruim. Porque isso é muito claro, se a gente for observar o consumidor vinculado nos grandes centros, né, que é Estados Unidos, Europa, né, e os fornecedores que vêm dos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ou que estejam sofrendo uma crise econômica, né? Tanto que é muito importante observar como é que está hoje o comportamento de monitoramento nesses centros, né? Estados Unidos tem o Departamento de Justiça norte-americano que já tem um departamento que cuida disso, porque afinal é para lá que vão. É verdade. E na Europa também, Sim. Né? Não só na Interpol, como principalmente os países que mais são pontos de entrada, como é o caso da Itália, por exemplo. A gente fez um trabalho há muitos anos atrás, o Instituto Superior de Polícia italiano, lá eles têm um trabalho de cadastramento e de acompanhamento, porque é por lá que entra. Né? Entendi. Então, esse trabalho, por exemplo, de integração seria muito interessante, uma sugestão para a comissão. Chama o Departamento de Estado norte-americano, que é o caso, são as embaixadas, lá eles vão contratar o Departamento de Justiça e eu sugeriria, me permita, já fizemos essa... Faz um convite ao doutor Fernando, ele vai representando a associação, até porque você vai nos sinalizando e nós vamos dando cobertura de imprensa. Eu acho que, pelo contrário, as autoridades aqui têm plena autonomia, já estão fazendo. Esse simpósio internacional foi importante. Nós pedimos o auxílio da Embaixada dos Estados Unidos e eles nos encaminharam um adido deles aqui. Olha, estava lá no dia. Ele fez a palestra. Aliás, não é ele, vários embaixadores estavam lá, cônsules. Então foi a experiência dos Estados Unidos tratando do tráfico de pessoas e do contrabando de imigrantes. Então foi muito boa experiência. E em Milão, na Itália, eu postei um trabalho na década de 90 para eles, que é o NICA, que é o Instituto das Nações Unidas para a pesquisa da criminalidade interregional, que é muito importante, né? Nós fizemos um trabalho até com o Herman Benjamin, o Herman e eu que fizemos lá em 92 sobre crimes ambientais em termos interregionais. É um departamento importante, um centro de estudos sediado em Milão, mas é das Nações Unidas, que também trabalha, porque esse é tipicamente um fenômeno criminológico interregional, né? E uma coisa que é importante, nós, na verdade, você vê quanta coisa boa já foi, não é, trazida aqui na nossa mesa de discussão, e nós vamos nos colocar à disposição, quer dizer, eu estou disposto a ajudar, vamos contribuir, não é? Vamos fazer com que as autoridades, em função de tudo que já vem fazendo, com muita seriedade e com muita determinação, possa ser divulgado. Claro. Porque a gente também pode ser uma pauta para a imprensa. Isso é que é importante. Quer dizer, o nosso programa... E parabenizar aqui pela iniciativa das autoridades, não só o governo do Estado de São Paulo, mas o Tribunal de Justiça, que, aliás, ganha 2 vezes, porque eu acho que é a primeira comissão que é presidida por uma mulher. Não, mas Tribunal não é só por isso. Eu acho que é a única comissão de Tribunal de Justiça. É a única do Judiciário brasileiro. Então é pioneiro. Nossa, quer dizer, primeiro por ser a primeira comissão. Não. E segundo por ser presidido por uma desembargadora. Não, por mim sozinha não. Mas eu só queria complementar a sua fala, que foi muito pertinente, dizer rapidinho, que sempre nós estamos no horário, que o ano passado, nessa época da comemoração e divulgação do Coração Azul, o tribunal fez parceria com a UniODC
e nós fizemos um acordo de adesão. Então teve uma solenidade com o secretário nacional de Justiça, enfim, e foi muito bom, porque é um trabalho que não dá para fazer sozinho. Não dá. Muito bom. Muito bom. Os senhores vejam a importância disso. Por favor. A doutora Rachid e a doutora Luciana, elas participam da COETRAI. Pois é. Como eu tenho assento, eu, Flávio, represento a secretaria, o que é a COETRAI? Né? A Comissão Estadual para a Erradicação do Trabalho Escravo. Tá. A secretaria eu vi aqui COETRAI, eu ia até chamar, tá vendo? São Paulo. Aqui a comissão... Mas não esqueceram de me dizer o que era a COETRAI. A COETRAI está atrelada ao núcleo de enfrentamento. Tá. Então, a secretaria tem assento na Comissão Interdisciplinar do Tribunal de Justiça, como eu represento como advogado também lá na comissão da OAB. De defesa da doutora Luciana preside. O trabalho ele dignifica muito o homem. E eu, como advogada trabalhista, não poderia deixar de mencionar o trecho da música do Gonzaguinha, quando ele fala o seguinte: o homem se humilha, se castra seu sonho, sem seu sonho é sua vida, e vida é trabalho. E sem o seu trabalho, o homem não tem honra. E sem a sua honra, se morre e se mata. Então, esse realmente é a questão do trabalho. O trabalho, ele tem a função fundamental dentro da sociedade, ele realmente dignifica o homem. E quando ele realmente não tem trabalho, ele vai em busca de situação para o seu sustento, para a sua dignidade, seu e da sua família. Então, isso é realmente muito preocupante. Então, eu queria aqui deixar essa... Parabéns. E agradecer mais uma vez eu não, Gonzaguinha. Não, mas não tem dúvida, mas não deixou de lembrar a sensibilidade, isso é importante. Agradecer mais uma vez aí a participação no programa, o convite. Muito obrigado. Nos vemos. Uma honra ter recebido a doutora Luciana aqui, que cuida tão bem desse assunto na comissão da Ordem dos Advogados de São Paulo. Meu querido Fernando Pinheiro Pedro, suas últimas considerações. Eu aprendi muito hoje e fico muito contente de ver a iniciativa paulista, né? Sim. De enfrentar diretamente esse problema. Parabéns, doutor Flávio Antas, por estar à frente disso, o nosso queridíssimo secretário Madureira, que afinal dá o apoio, né, integral, né? E a desembargadora Rachid, que está aí à frente de um trabalho muito grande. E a nossa OAB, como sempre, né? Nossa OAB. Nossa OAB está sempre... Doutor Flávio Dantas. Bom, agradecer, doutor Sérgio, por esse convite, para estarmos aqui auxiliando na prevenção ao enfrentamento ao tráfico de pessoas. A Semana do Coração Azul, que o senhor participou, não tem dúvida, né, a da abertura da semana esse ano foi na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o ano passado foi no Tribunal de Justiça, então cada ano nós abrimos em um local diferente para chamar a atenção justamente da sociedade. Então, para nós foi uma honra tê-lo lá, participarmos aqui desse programa, tê-lo no nosso simpósio. Muito obrigado. Também. Muito obrigado. E, mais uma vez, eu peço que a sociedade se una para enfrentar este problema, para auxiliar o Estado. A sociedade criou o Estado para se defender do inimigo externo. Hoje, o inimigo está ao lado. Então, as pessoas que quiserem denunciar, as denúncias são confidenciais e podem, tanto pelo 180, quanto pelo 11 3241 4291 ou pelo e-mail netpsp@justica.sp.gov.br. Ótimo. Maravilha. Minha ilustre desembargadora. Eu quero agradecer à Associação Paulista de Imprensa por esse programa que vai ser muito proveitoso. Tem uma repercussão muito grande no Brasil todo para todos participarem, e é o que o doutor Flávio disse, nós temos que nos unir para poder tentar descobrir mais coisas e poder combater isso, porque é inaceitável que o ser humano seja objeto de coisa, de prostituição, de trabalho, seja o que for. É a dignidade humana, como disse o secretário. Então, não tem cabimento. E eu só queria dizer o seguinte, eu sou neta de imigrantes que não tem nada a ver com refugiado. Não, entendi. Assim mesmo, eu sei da luta que foram seus avós, os meus avós, quando vieram meus pro Brasil, tios, minha mãe, quando vieram ao Brasil. Mesmo tendo algum parente, alguma coisa, não tem nada a ver, mas o estrangeiro fora do seu local é muito triste. Então acho que a gente tem que se unir, sim, e muito obrigada. Uma honra receber a senhora. Meu ilustre secretário, o senhor finaliza o nosso programa. Eu quero parabenizar a sua iniciativa e a nossa. A Associação Paulista de Imprensa, sempre envolvida nos grandes temas que dizem respeito
à nossa sociedade. E quer dizer que foi uma honra poder participar aqui e também compartilhar com o especialista um pouco de um tema que é muito importante, que aflige toda a nossa sociedade. E, para encerrar as minhas palavras, queria dizer que a Secretaria da Justiça, o Governo do Estado de São Paulo, também tem mais um serviço de atendimento ao imigrante, que é o SIC do imigrante, que é o Centro de Integração da Cidadania. Sim. E o imigrante pode procurar, deve procurar o SIC. Lá ele é orientado, porque a prevenção é muito importante. Muito. Ele é orientado, ele é direcionado, e agora nós vamos funcionar juntamente com a Polícia Federal. Ela estará ao lado do SIC do imigrante, prestando todas as informações necessárias para que o imigrante se torne um cidadão e viva dignamente neste país, que é um país maravilhoso e é um país acolhedor, doutora Rachid. Então, eu acho que é um país de imigrantes e formado por imigrantes que aqui trouxeram a sua cultura, o seu trabalho. Eu tenho certeza que cada um dos senhores que nos assistiram vão sair mais enriquecidos com toda a informação que nós tivemos aqui e, principalmente, nós estamos cumprindo com o nosso objetivo, que é informar, que é dar o melhor dos nossos conteúdos pessoais para você que tem participado e nos prestigiado. Muito obrigado. Sala de Imprensa, mais um programa de utilidade pública com a finalidade de enriquecer a grade do nosso processo das TVs públicas, principalmente as TVs comunitárias. Muito obrigado, até lá.